algumas enzimas, elas são sujeitas à inibição, né? Acho que vocês já ouviram falar de inibição enzimática, né? É, por exemplo, a inibição enzimática ela tem uma importância farmacêutica bastante importante, né? Por exemplo, olha só, um dos medicamentos mais utilizados, a aspirina, né? O que que a aspirina faz? Ela inibe a síntese de prostaglandinas. Prostaglandinas são moléculas que estão relacionadas com questão de dores, né? Relacionadas com sinalização de dor, sensação de dor, né? Então, se você está passando por algum processo que pode gerar, que está gerando dor, você está sintetizando bastante prostaglandina. Quando você toma um comprimido, né, de aspirina, a molécula da aspirina vai lá na enzima que sintetiza as prostaglandinas e inibem ela, e ela não produz mais prostaglandinas. E aí a gente diminui a dor, né? Então, são bastante importantes essas questões de inibição aí. Essas classificações, elas podem ser classificadas como inibição reversível. Dentro da inibição reversível, nós temos inibição competitiva, não competitiva, incompetitiva e mista, tá? Mas os mais importantes são as competitivas e as não competitivas. E nós temos a inibição irreversível, né? Então, chega uma molécula que inibe a enzima e não sai mais de lá. Tá? Ela inibiu a enzima é totalmente inutilizável, não dá mais para utilizar. Mas existem algumas inibições que são reversíveis. Por exemplo, inibição competitiva e inibição não competitiva, que são as principais, tá? Essas são as duas principais, a gente vai falar um pouquinho delas aqui, tá? O que que é inibição competitiva? Eu gosto bastante dessa imagem, é uma imagem bem simples, né? Mas que retrata bem o que que é uma inibição competitiva. Imagine que aqui nós temos uma enzima e essa enzima se liga com o substrato. Beleza, está acontecendo as reações ali, entra o substrato, sai um produto, entra um substrato, sai um produto, né? E assim sucessivamente. Mas imagine que ali no meio reacional, tu tenha um inibidor competitivo. Essa molécula de inibidor vai competir o sítio ativo com o substrato. Então, é uma molécula que também interage com o mesmo sítio ativo do substrato. Só que quando o inibidor entra no sítio ativo, o substrato não consegue mais entrar. Por isso que nós chamamos de inibidor competitivo. Ele compete com o mesmo sítio ativo com o substrato. Tá? Por isso que é inibição competitiva. Tá? Então, em termos gráficos e equacionais, a inibição competitiva ela é assim. O inibidor ele se liga somente com a enzima, né? Então, ó, se fosse uma reação normal, enzima mais substrato, dando enzima ao substrato e depois dando enzima ao produto. Porém, tu tem um inibidor. Essa enzima pode se ligar ao inibidor, formando um complexo enzima-inibidor. Por que que isso pode ser reversível? Porque o inibidor pode sair, entrar o substrato e formar o complexo enzima-substrato. Mas vocês podem ver que sem inibidor, se não tiver inibidor, a reação acontece muito rápida. Com a presença de inibidores, a reação ela acontece de maneira um pouco mais lenta, porque em vez de acontecer só isso daqui, tem que acontecer isso daqui para depois a formação do produto. Por isso que é reversível, tá? O inibidor pode sair do sítio ativo para entrar o substrato, mas atrapalha, né? Outra coisa é a inibição, né? Nessa inibição, um exemplo de inibição competitiva é a intoxicação por metanol, né? Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar
de intoxicação por metanol, né? A desidrogenase alcoólica, né, converte o metanol em formaldeído, que é extremamente tóxico, né? E pode causar cegueira, tá? Qual que é o tratamento? Pode parecer meio brincadeira, mas o tratamento é você ingerir, né, ou administrar etanol, tá? Porque o etanol ele compete com o metanol pelo sítio ativo da enzima. Então imagine lá que a pessoa ela está sofrendo uma intoxicação por metanol. Então o metanol entra no sítio ativo, forma formaldeído, e o formaldeído ele é extremamente tóxico, né? Então tá formando formaldeído, isso é muito ruim. Se tu dá etanol, ingerir, né, ou administrar esse etanol de alguma maneira, o sítio ativo daquela enzima, ela vai preferir reagir com o etanol e não com o metanol, tá? Então, dá tempo para que o corpo espelhe, né, e jogue fora o metanol, principalmente por urina, né, na urina, antes de formar formaldeído, tá? E você diminui os riscos aí de uma intoxicação, né, por metanol. Claro que você ter uma intoxicação por metanol é muito difícil, né? Só se você basicamente tomar um pouco de metanol, né? Só que a exposição prolongada, né, de ambientes que tem uma exposição a metanol prolongada, o metanol ele é um solvente volátil e você pode começar a ter alguns problemas de visão, né? Ele causa cegueira aí, tá? Mas geralmente essa intoxicação por metanol ocorre mais por ingestão mesmo, é, acidental ou não, ok? Depois nós temos a inibição não competitiva. O que que é essa inibição não competitiva? Vou voltar aos slides aqui. Imagine que o substrato ele se encaixa perfeitamente na enzima. Tá lá, tá se encaixando bonitinho, ele sai produto, encaixa, sai produto, beleza. Só que a inibição não competitiva é quando você tem uma outra molécula que se liga em uma posição diferente da enzima e essa ligação em uma posição diferente altera o formato do sítio ativo do substrato. Agora, com o formato do sítio ativo do substrato alterado, o substrato ele já não consegue mais se encaixar muito bem ao sítio ativo. Por que que é chamado não competitiva? Porque a molécula do inibidor não compete pelo mesmo sítio ativo. Ela está se ligando em uma outra parte da enzima. É basicamente como se chegasse alguma coisa perto e atrapalhasse o substrato de se ligar lá na outra parte da enzima. Al- então altera a forma da enzima, ok? Então isso se chama inibição não competitiva, tá? Então o inibidor ele liga-se à enzima em um sítio diferente, né, do sítio ativo, tá? Então na forma de uma equação e na forma de um gráfico, eles são dessa maneira, né? Então, ó, esse seria o progresso ideal, enzima, né? Substrato, tentando complexar, mas tem um inibidor, e se a gente complexa enzima, substrato mais inibidor, a reação ela não acontece. Então, vocês podem ver, ó, que a taxa de reação ela cai drasticamente e estabiliza, porque o inibidor ele está lá atrapalhando, né? Ele está atrapalhando ali. E só que ele não está atrapalhando no mesmo sítio ativo, ele está atrapalhando numa posição diferente, ok?